A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para que nós possamos ter mais um culto abençoado na presença do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Eu quero dar o meu boa noite a todos. Esta live vai estar sendo transmitida neste domingo. E nós, tanto da minha parte como do pastor Israel Borges, desejamos um ótimo final de semana a todos e damos sempre as nossas boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos de toda e qualquer religião. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus e o título da pregação de hoje é A Força da Palmeira. Meus irmãos, quem me escuta, tem muitas pessoas que têm tido algumas dificuldades em relação a inscrição no canal, então eu estou aproveitando sempre para dar algumas dicas no início de cada mensagem. Para você que deseja se inscrever e ainda não conseguiu, nós estamos então esclarecendo que é muito fácil. Basta que você faça o seu Gmail, faça um e-mail no Gmail. Amém, irmãos? É só você criar um e-mail no seu Gmail. Depois você acessa no YouTube, Casa de Oração Rio de Glória. No ícone da inscrição você clica e você automaticamente vai estar inscrito. E você também aciona o sininho para que o YouTube entenda que cada vez que nós alimentarmos a esse canal, você deseja receber o aviso de que nós temos um novo vídeo sendo rodado. É bem simples assim. E aí você acessa, você assiste as pregações, você curte, você dá o seu like, você compartilha e você ajuda a divulgar essa semente do evangelho a outras pessoas que tanto necessitam, que tanto precisam ouvir essa palavra também. Para aqueles que não me conhecem, para aqueles que estão acessando a esse canal pela primeira vez, meu nome é Zaida Mendes, eu sou pastora juntamente com o pastor Israel Borges, no Ministério Casa de Oração Rio de Glória, na cidade de Gravataí, do estado do Rio Grande do Sul. Amém, meus irmãos? É um grande prazer para nós e uma grande alegria que você esteja acessando a esse canal. Nós utilizamos este canal como uma fonte, como um veículo, como um meio de levar a palavra de Deus aos lares de todos os brasileiros, de todas as pessoas que desejam realmente comer da palavra de Deus, beber da palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais dessa palavra maravilhosa que Jesus Cristo deixou para nós através das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus e que é a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, vamos iniciar rapidamente mais um culto, hoje com o título A Força da Palmeira. Amém? Eu quero fazer uma breve oração inicial. Você que está assistindo nesse momento, na sua casa, quem sabe você está assistindo e ao mesmo tempo trabalhando, assistindo e ao mesmo tempo cuidando da família, das crianças, né? Tantas atividades. Mas eu vou te convidar a se aquietar um pouquinho, a se acalmar, a se assentar no sofá da sua casa junto com a sua família, a se agruparem, para que nós possamos dedicar esse momento para estudar um pouquinho da palavra de Deus, para receber da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, mais uma vez na tua presença, te adoramos e te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, engrandecemos a tua presença nas nossas vidas e declaramos para ti, ó Deus, que somos teus filhos e que tu és o nosso Pai e que entregamos para ti, neste dia, todo o nosso ser. Te adoramos, te convidamos, Espírito Santo, faça parte deste culto online e neste momento, ó Deus, cada lar, cada família que vai acessar a essa mensagem, que possa estar sentindo a presença de Deus, a tua presença, Jesus,
e a presença dos santos anjos que vão estar ministrando, eu tenho certeza, juntamente comigo, entrando nas casas e ministrando aos corações, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Meu Deus, eu peço a tua graça nesse momento, para que eu possa, Jesus, ministrar a tua palavra com sabedoria. Este título, Senhor, que tu trouxe ao meu coração, com certeza ele vai encontrar caminho, esta palavra, no coração dos meus irmãos que estão me assistindo. E eles vão poder comer e beber da tua palavra e serem renovados pelo teu divino Espírito Santo. E mais do que isso, entender a tua vontade para a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Pai, eu creio que tu que deseja verdadeiramente que nós venhamos a ser crentes palmeiras, cristãos palmeiras, filhos de Deus palmeiras, enraizados em ti, para todos sempre, no nome de Jesus. E neste momento eu te peço que cada filho teu que recebe essa palavra, aonde quer que esteja, receba também do poder do Divino Espírito Santo de Deus. E seja assistido por ti, meu Deus, em toda e qualquer necessidade, que esse meu irmão e que essa minha irmã, nesse momento, esteja necessitando. Aquilo que os teus filhos necessitam, ó Deus, que tu possas entregar na mão de cada um deles, neste momento, neste dia chamado hoje, neste dia que tu fizeste, ó Pai, para que todos nós sejamos abençoados. Assim eu oro, assim eu declaro, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. E todos aqueles que estão assistindo, digam amém junto comigo e vamos nos preparar nesse momento, o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração, para receber essa palavra maravilhosa. Essa palavra que muda a minha vida e muda a sua vida. Glórias a Deus e graças a Deus pela palavra do Senhor, a divina escritura inspirada pelo Espírito Santo. O que seria de nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus para beber e comer, para nos alimentar, nesses dias tão atribulados os quais estamos vivendo, neste século aonde a cada dia a ciência, a parte intelectual, a parte material tem crescido tanto, o conhecimento, os estudos, né? A tecnologia tem avançado tanto, mas infelizmente, ao mesmo tempo, nunca tivemos antes um tempo de tanta dureza, de tanta frieza espiritual, de tanta falta de compaixão, de tanta falta de misericórdia e também, irmãos, de uma atitude tão desumana muitas vezes da parte dos próprios seres humanos, né? Parece que estamos vivendo dias na face da terra, como os dias de Noé, cada um por si e Deus por todos, não é verdade? Mas não é a vontade do Senhor que seja assim. Principalmente para os filhos de Deus, para nós, filhos de Deus. Eu quero te dizer neste momento que você é um filho, uma filha muito amada de Deus. E para você, Deus tem o melhor desta terra. E em primeiro lugar, o melhor desta terra é a palavra de Deus. Amém? É por isso que neste momento nós vamos começar então a estudar a palavra de Deus juntos e ver o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Porque eu sei que Ele tem o melhor sempre para nós. Deus sabe o que nós não sabemos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, até mesmo essa Covid, essa pandemia, está cooperando para o seu bem, para o meu bem, quando você está aí no conforto da sua casa, ou do seu escritório, ou quem sabe do seu serviço, podendo assistir a essa pregação online que está chegando ao seu coração nesse momento, quem sabe para fazer uma cura, para fazer uma renovação, para trazer uma transformação de vida na sua vida e na minha também, que prego essa palavra. Amém? Vamos tomar um golinho de água aqui. E vamos comer a palavra. Abra sua Bíblia
em Salmos 92, do verso 12 ao verso 14. Salmos 92, verso 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Amém? Nós vamos ficar até aqui, meus irmãos, com essa palavra maravilhosa da parte do nosso Deus. Amém, queridos? Nós somos esse justo que florescerá como a palmeira para o nosso Deus. E verdadeiramente, nós entendemos que o nosso Deus deseja que nós venhamos a florescer como a palmeira. E nós vamos entender esse querer de Deus nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos muito dos cultos avivados, cheios do poder e da presença de Deus. Verdadeiramente, eu tenho certeza disso, meus irmãos, que todos nós estamos sentindo muita falta desses cultos avivados. Mas nós também precisamos muito entronizar a palavra de Deus dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, as escrituras do Senhor dizem assim, que nós guardamos, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos nesses dias, muitas vezes, né, irmãos, tem tanta afluência para pregar a palavra de Deus, não é verdade? Mas na hora de viver, na hora de guardar a palavra, não é a mesma coisa. E Deus não quer que seja assim. É por isso que nós estamos vendo tantos cristãos, tantas quedas, tantos vexames muitas vezes, com o nome evangélico sendo rolado por aí, que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Que as pessoas vejam em nós uma diferença, uma integridade, um caráter, uma postura, uma forma de viver, uma forma de interpretar a vida, uma forma de se relacionar com outras pessoas totalmente diferente, uma forma justa, uma forma que a nossa conduta, a nossa maneira de viver e de se relacionar com as pessoas fale muito mais, diga muito mais a respeito de quem nós somos do que nós venhamos a precisar abrir a nossa boca e dizer, olha, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu sou um crente, eu sou um seguidor de Cristo. Não, que as pessoas possam fazer, meus irmãos, uma leitura de quem nós somos só pelo nosso agir, só pelo nosso falar e só pela nossa conduta. Que nós venhamos a ser palmeiras vivas verdadeiramente, justos verdadeiramente, não de palavras, mas de atitudes. É isso que Deus deseja para nós e é isso que nós vamos desenvolver nessa noite, estudar neste momento. Amém? Então diz assim, ó, verso 12, vamos estudar juntos. O justo florescerá, crescerá. Eu vou pegar essa parte. O justo florescerá, ele crescerá. Irmãos, isso é uma promessa de Deus para nós. Eu quero te dizer nesse momento que por mais difícil que esteja a sua vida, continue semeando, porque no momento oportuno você vai colher. Continue sendo justo, porque a recompensa de Deus virá sobre ti. Isso é promessa de Deus. Continue fazendo bem, porque Deus fará alguém observar todo o bem que você está fazendo. A palavra de Deus diz que nós não podemos e não devemos nos cansar de fazer o bem. Jamais. E eu quero te incentivar neste dia a que você não deixe de fazer o bem, só porque muitas vezes você está fazendo bem e quem sabe você está recebendo mal. Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo certo, na história de Ruth fica claro isso para nós. Ela fez o que era certo, ela fez o que era correto e ela semeou bem na vida de Noemi, sem se importar com o que haveria de acontecer com ela própria. Ela verdadeiramente amou a Noemi, como diz a palavra de Deus, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Se naquele momento Ruth tivesse sido egoísta e tivesse pensado no seu bem-estar em primeiro lugar, ela teria deixado Noemi para trás. E Noemi teria morrido de fome. Porque naquela época, se você não tivesse um marido, se você não tivesse propriedade, se você não tivesse empregados, mas principalmente marido e filho homem, você estava fadada a morrer de fome. Ainda mais na velhice, e ainda mais quando você não tinha mais condições de produzir filhos. Amém? E Ruth sabia disso. E Ruth sabia que ela tinha 90% de chance de fracassar e também levar uma vida miserável junto com Noemi, mas ela não se prendeu a isso. Isso não foi o que, isso não levou ela a se acovardar. Ela não ficou com medo da missão que Deus havia depositado na mão dela naquele momento, de maneira nenhuma. Ela amou a Noemi. Ela se importou com Noemi. Ela se sacrificou por Noemi. Ela foi íntegra. Ela foi de uma integridade que praticamente não se vê nos dias de hoje. Ela se sacrificou. E o amor de Deus, irmãos, é assim, é um amor sacrificial. O amor de Deus não é um amor carnal. Não é como o nosso amor de troca, de barganha, que se a gente não recebe daquela outra pessoa que nós nos relacionamos, aquilo que nós imaginamos que tínhamos que receber, automaticamente nós já não queremos mais doar amor. O amor de Deus não é assim, é sacrificial. E foi esse amor de doação sacrificial que fez com que Ruth seguisse à frente. Foi por Ruth ser íntegra. Por verdadeiramente ela poderia não ter nascido na mesma fé, com a mesma fé de Noemi, mas ela absorveu tudo que Noemi possivelmente deva ter ensinado para Ruth naquele período que elas conviviam. E ela assimilou, ela se entregou àquela fé. Ela resolveu acreditar naquilo que ela não podia ver. Ela decidiu resistir ao dia mau, andando junto com Noemi, e confiar pela fé de algo bom que iria acontecer no futuro delas. E decidiu não abandonar Noemi à própria sorte. Decidiu perseverar, decidiu acreditar naquele Deus. Decidiu apostar que ela podia confiar naquele Deus. Foi íntegra, foi justa. Certamente Noemi deveria ter feito muitas coisas boas para Ruth no passado, e ela não foi ingrata, ela não foi mal agradecida, ela foi grata. Ela expressou aquela gratidão, dizendo para Noemi: aonde tu fores, irei eu, e aonde morreres, ali morrerei eu. O teu Deus será o meu Deus. Que coisa linda, integridade, justiça. E sabe o que Deus fez? Deus recompensou, porque Deus estava vendo. Deus fez com que Boaz enxergasse a Ruth. Ainda no primeiro dia de trabalho, ele já enxergou Ruth. Ele notou Ruth. Deus fez com que viesse ao coração dele uma admiração por aquela mulher. Isso não foi uma coisa carnal, meus irmãos. Qual é a mulher que vai estar linda, formosa, que vai chamar a atenção de um homem rico, por exemplo, como era o caso de Boaz, quando está lá no meio de uma plantação de espigas de milho, se não me engano, toda desarrumada, certamente suando, cansada, com a expressão cansada, possivelmente os seus cabelos todos lá tapados por um lenço, suando, com expressão de aflição, porque era a primeira alimentação que ela iria levar para casa e iria dividir com Noemi. Naquela aflição, aquela Ruth não deve nem ter olhado direito para esse homem.
não deve ter dado nenhum sorriso, não havia formosura ali em Ruth. Mas a palavra de Deus mostra que Boaz já tinha conhecimento, já tinha ouvido falar a respeito daquela mulher. E quando ele quis saber quem era aquela estrangeira ali que estava trabalhando com tanto esforço que ele não conhecia, disseram para ele quem ela era, ele reconheceu. E a admiração cresceu mais ainda. Quem você acha que fez com que Ruth chamasse a atenção de Boaz, meus irmãos? Foi Deus. Porque o justo florescerá, ele crescerá, ele florescerá como a palmeira. Deus fez Ruth florescer, crescer na presença do campo visual de Boaz. Que coisa linda! Você crê que Deus faz isso? Você crê que o justo, ele sempre vai vencer ao injusto no momento oportuno de Deus? Que por mais que a situação possa estar injusta na minha vida e na sua, nesse momento, se você continuar fazendo aquilo que é justo, se você continuar crendo nesse Deus como Ruth creu, se você ousar dar um passo de fé e de justiça mais uma vez, esse Deus maravilhoso está observando você e no momento certo, se for desejo dele, ele levanta um Boaz na sua vida para te favorecer. Mas ninguém nunca tinha visto, ninguém tinha notado você antes, ninguém tinha notado o trabalho das suas mãos antes. Talvez assim como Ruth, você esteja num momento de grande dificuldade, até mesmo dificuldade financeira, e está com medo do futuro, está com medo de não ter aonde trabalhar, está com medo de trabalhar e o seu ganho ser pouco, está com medo de ter um ganho, mas mesmo assim não ser o suficiente, está com medo de ficar desempregado, está com medo de perder o favor de Deus. Você está tão cansado achando que esse mundo todo esse mundo é injusto e que não adianta ser justo num mundo injusto, porque você vai acabar sempre ficando para trás e que você não vai vencer financeiramente, porque uma pessoa justa não vence financeiramente nessa terra. Deixa eu dizer algo para você nesse momento. Confie em Deus. Confie em Deus como Ruth, que nem tinha tanto entendimento assim daquele Deus, não tinha tanto conhecimento daquele Deus, mas ela confiou, ela quis ser justa, ela quis ser fiel, ela quis ser grata. E ela acompanhou Noemi naquela terra de aflição, voltando para a terra da aflição, voltando para aquela terra da onde Noemi tinha saído em miséria. Porque Noemi havia se retirado da terra natal dela por miséria, por aflição. Então, qual seria a expectativa de Ruth voltar com aquela mulher para a terra da sua aflição? Mas ela teve fé, ela teve convicção, ela acreditou nas coisas que Noemi falava. Certamente, Noemi foi um exemplo de vida para Ruth. Porque ninguém quer seguir alguém que não seja uma referência para ela. E ela apostou em fé e foi íntegra, foi fiel, foi grata. E o presente que Deus deu para ela foi Boaz. Entre aspas, de uma mísera camponesa que estava ali pegando os restos e as sobras daquela fazenda para sobreviver, ela se transformou em dona da fazenda, em mulher do proprietário da fazenda, em mãe e esposa do dono da fazenda. Você viu a volta que Deus deu na vida de Ruth, simplesmente porque ela foi íntegra? Deus a fez florescer como a palmeira. E se você continuar sendo íntegro, se você continuar sendo fiel, se você continuar fazendo o que é correto, porque é correto fazer o que é correto, e porque você escolhe ser justo
numa geração injusta. E porque você apresenta de todo o seu coração tudo aquilo que você faz para esse Deus vivo que está olhando você, para você que já aceitou o Senhor como suficiente Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador da sua vida, saiba que os olhos do Senhor estão atentos sobre você. E o que você está fazendo não é em vão. E que a sua semeadura não é em vão. No tempo certo e oportuno você vai colher. Amém? Continue praticando a justiça, mesmo você vivendo no mundo injusto. Não é em vão, Deus está vendo, Deus vai honrar a sua fé. Verso 13. Plantados na casa do Senhor. Quero ficar com essa palavra. Meus irmãos, nós temos que ter convicção de ficarmos plantados na casa de Deus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, dias bons e dias maus, dias de sol e dias de chuva, tempos de escassez e tempos de abundância, tempos de felicidade e dias de tristeza, momentos de derrotas, momentos de vitória. A nossa vida, irmãos, ela é feita de períodos. Não se afaste de Deus por causa de períodos difíceis. Não se afaste de Deus, não se afaste da casa de Deus. Não desista da sua fé. Não desista de se congregar, porque estamos num ano difícil, num ano de Covid, no ano de 2020, onde Deus virou o mundo de cabeça, Deus permitiu que o mundo virasse de cabeça para baixo, tudo está tão estranho. Talvez você esteja com tanto medo, talvez você esteja duvidando da sua fé, talvez você esteja duvidando de palavras proféticas que você tenha recebido. Talvez você esteja duvidando das suas promessas, da sua capacidade. Talvez você esteja duvidando da sua força de superar desafios, dilemas e problemas, dificuldades. Mas eu quero te dizer neste momento, tenha fé. Utilize a sua fé, cresça em fé, principalmente naquilo que está escrito na palavra de Deus. Tome posse do desejo, da vontade, do querer de Deus, que você venha a ser assim como eu, uma palmeira plantada na casa do Senhor e muito bem enraizada. Que em nenhum momento possa te afastar do propósito, do plano divino que Deus tem para você. Continue perseverando. Desista de desistir. Nós desistimos com tanta facilidade de tantas coisas. Ruth não desistiu de Noemi. E olha onde ela chegou. Porque Deus nos recompensa. Deus recompensa os seus filhos. Ele é galardoador. Deus nos sonda. Deus nos vê. Existe um Deus criador que fez o céu, a terra e tudo quanto existe. Você não está sozinho neste mundo. Jesus morreu morte de cruz. Ele disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Ele quem, irmãos? O Divino Espírito Santo. E ele estará convosco até a consumação dos séculos. Ele quem, irmãos? O Espírito Santo. E ele vos revelará de mim e do céu. Tem recompensa para nós aqui na terra. E tem galardão no céu. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é Pai. Deus está cuidando de você. No dia que você vê e no dia que você não vê. E Ele quer que você permaneça firme. Ele quer que você permaneça plantado como a palmeira na casa de Deus. Na casa do Senhor. Você pode crer nessa palavra? Eu quero dizer para você, nesse momento, continue congregando.
para você que já está com as portas da sua igreja abertas. Mas se estiver fechado nesse momento, congregue-se na sua casa, com a sua família, com cultos caseiros, com ações de graça, com louvor, com estudo da palavra. Continue seguindo a Jesus Cristo. Você não segue a pastores, nem denominações ou placas. Você é filho de Deus, você segue a Jesus Cristo. O seu modelo é Jesus Cristo. A sua referência é Jesus Cristo. Ele nunca vai te decepcionar. Nós temos visto e assistido algumas notícias infelizes de alguns evangélicos levantados, homens e mulheres ditos de Deus que estão caindo diante dos nossos olhos. E alguns podem zombar da sua fé e perguntar se você não está, quem sabe, envergonhado de ser cristão, evangélico ou qualquer outra forma que vierem a nos chamar. Por quê? Por que nós deveríamos nos envergonhar? Se nosso Senhor Jesus Cristo veio e deixou esse exemplo, esse modelo, essa referência de conduta, de amor e de tudo quanto é bom e de santidade. E mesmo depois de tantos e tantos anos, mais de 2000 anos, e ninguém conseguiu. Tantas pessoas tentam desmoralizar o nome de Jesus Cristo e provar que ele não era Deus, e provar que ele não era filho de Deus, e provar que ele tinha feito coisa. Nunca conseguiram, nunca vão conseguir. Porque Jesus Cristo de fato veio em carne para morrer por amor de mim e de você, e deixar essas escrituras, e deixar esta Bíblia sagrada, para que ela fosse lâmpada na nossa vida, para que ela fosse luz, para que ela fosse bússola, para que nós possamos ficar firmes com Ele até o final, plantados na casa dEle, e possamos nos alegrar na nossa fé, com a convicção viva de que a palavra de Deus é a verdade. Se alguma pessoa discordar e achar que a palavra de Deus não é verdade para a sua vida, amém, meus irmãos. Todos nós temos o direito de andar na luz de entendimento que nós temos. Não é motivo de briga com ninguém. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, revelada para nós. E que nós vamos ficar plantados como a palmeira, até o último minuto de vida, o último fôlego de vida nosso, que seja dar esse respiro dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, continue falando de Jesus, continue falando do Evangelho, porque nunca você vai ter motivo para se envergonhar do Evangelho, porque o autor do Evangelho, o fundador do Evangelho, é nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é homem. E a igreja que ele fundou não é feita de pedras humanas, mas ele próprio é a rocha. E o fundamento é Deus. Amém? E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nunca vai envergonhar ninguém. Amém? Deus é santo, Deus é puro. Deus não mente, Deus não falha, Deus não engana. Isso é coisa do homem, do ser humano carnal, como eu e como você. O homem é dado e sujeito a cair, e temos visto muitos líderes caindo. Mas você nunca vai ver a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo ou do Deus vivo cair. Amém? A nossa fé tem fundamento, irmãos. E se nós não estamos convencidos, convictos, temos que nos aprofundar numa vida de intimidade com Deus, para que o próprio Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, venha nos convencer e venha nos firmar. A palavra ensina: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda; aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então, continue se limpando, fazendo o que é correto. Você segue Jesus, o modelo é Ele. O seu modelo não é o mundo. A sua vida
tem que ser uma vida de integridade e ela não é em vão. Eu vou dizer mais uma vez, Deus está vendo você e Ele vai te recompensar. Sempre. Basta você perseverar. Eu não conheço ninguém, irmãos, que tenha ficado perseverante no Senhor e tenha perdido o seu tempo por estar perseverando e seguir a Deus. Amém? Verso 14. Continua falando sobre nós, sobre os justos. Eu quero ficar em cima dessa palavra. Na velhice darão frutos. Meu irmão, persevere. Persevere porque eu e você, quando nós ficarmos bem velhinhos, se Deus nosso Senhor quiser, nós não vamos ser aqueles velhinhos que vamos ficar só falando de dores, e de problemas e de enfermidades. Não, nós vamos ter na nossa boca a palavra de Deus. Nós vamos ter milagres para contar. Nós vamos se assentar perto de pessoas mais jovens do que nós e nós vamos falar do que Cristo Jesus fez na nossa vida, daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Vamos poder contar dos milagres que nós vivemos e presenciamos, do grande, maravilhoso e profundo amor de Deus que um dia nos alcançou. Vamos poder contar para eles das realizações das nossas promessas, de tudo aquilo que Jesus um dia nos alcançou, começou a conversar com nós e nos entregar que faria determinadas coisas em nossa vida. E vamos poder dar testemunho para eles de que verdadeiramente Deus cumpriu tudo que nos prometeu simplesmente porque nós perseveramos em seguir a Ele. Vamos também poder dar testemunhos de tristezas, de dias de derrotas, de angústias, de aflições, de desafios, de dificuldades que enfrentamos e que achávamos que não iríamos conseguir sobreviver. E felizes vamos contar para eles: eu pude vencer com a ajuda de Cristo, eu pude vencer com a ajuda do Espírito Santo. Como é maravilhosa a bondade de Deus, como Ele é extraordinário. Como é possível que esse Deus maravilhoso tenha me alcançado? Que coisa mais linda! Foi o dia que eu me batizei, que eu recebi o Senhor, que Ele mudou meu coração, que Ele transformou o meu interior. Amém? Irmãos, na velhice nós vamos dar frutos. Nós ainda vamos dar frutos. E se Deus quiser, eu quero dizer, acrescentar, ainda vamos semear sementes. Se nós permanecermos, se nós não nos acovardarmos nos dias maus, se nós não enfraquecermos a deixarmos que o inimigo enfraqueça a nossa fé pelos maus momentos, pelos maus dias, pelas dificuldades, pelas opressões, pelas tribulações que o próprio Senhor nos avisou que neste mundo nós teríamos tribulações. Mas nós temos que perseverar. Nós só vamos alcançar as nossas promessas. Nós só vamos alcançar os propósitos do Senhor Deus, irmãos, se nós perseverarmos. Seja íntegro, seja justo, seja forte no Senhor. Apoie a sua fraqueza, a sua debilidade no altar do Senhor. Se dobre, se vergue como a palmeira no altar do Senhor. Não se vergue, não se dobre, não se humilhe na presença dos homens, irmão. Jesus nos chamou, a mim e a você, para que nós venhamos a nos vergar como a palmeira diante do altar de Deus. Não diante de homens. Quem vai resolver o seu problema e o meu, independentemente de qual tipo de problema seja, meu irmão querido que me assiste, minha irmã querida que me assiste, meu amigo, minha amiga que me assiste, visitante deste canal que me assiste, independente da sua fé, existe um Deus vivo todo-poderoso. Existe uma oração universal, que é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou.
e que nós podemos orar. Quem sabe se você está num momento de aflição, passando sendo açoitado por uma tempestade forte, como muitas vezes a palmeira é. Quem sabe não seja o momento hoje para você se vergar diante do altar do Deus vivo, como a palmeira faz, se vergar ali, não é verdade? E receber dessa plenitude desse amor de Deus. E receber a ajuda de Deus. Porque essa é a posição correta de um filho de Deus. É dobrado diante do altar de Deus. Diante da presença de Deus. Que coisa linda, irmãos. Coisa mais linda é poder se vergar como a palmeira se verga em dias de tempestades, para que ela possa sobreviver e não ser arrancada do solo, ela se verga. Isso também, ela se curva. E nós temos que aprender a nos curvar, a nos vergar, a nos render diante da presença desse Deus, a nos dobrar diante dos pés dele, como aquela mulher pecadora fez na casa daquele fariseu. Ela não se importou com nada, ela foi como uma palmeira. Ela se dobrou, ela se vergou ali na presença de Jesus, reconhecendo quem ele era, que só ele poderia ajudá-la. Meu irmão, para que nós possamos permanecer na casa de Deus, plantados como a palmeira na casa de Deus, e frutificar nos dias da nossa velhice, nós precisamos de fato permanecer. E nós só vamos permanecer se nós ficarmos próximos de Jesus. Se nós ficarmos debaixo da cobertura do Senhor. Se nós ficarmos firmados, próximos, aconchegados, nós nos ocultarmos no esconderijo do Altíssimo, nós buscarmos a presença firme, real de Deus, não só de palavras, mas com atitudes. Realmente estabelecemos uma vida de intimidade com esse Deus. Amém? Quando nós ficamos perto de Deus e nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, quando nós buscamos a presença de Deus de todo o coração, quando nós nos curvamos no altar de Deus, como a palmeira faz diante da tempestade, Deus não vai permitir que nós venhamos a morrer espiritualmente. Aconteça o que acontecer, venha o que vier sobre a nossa vida. Deus não vai permitir que roubem a nossa alegria. Deus não vai permitir que roubem o nosso vigor. A palavra diz no segundo verso dessa passagem, na primeira diz, na velhice darão frutos, e no segundo diz, serão cheios de seiva e de vigor, na continuidade desse verso. Irmão, você sempre terá a presença do Pai. Você na presença do Pai, você sempre vai ter força. Você sempre vai ter vigor. De você vai verter rios de água viva do seu interior. Você sempre vai ter o favor do Pai. Quanto mais próximo, mais obediente, mais dependente, mais curvado diante dele, mais do Pai você vai ter. Você vai ter as suas necessidades supridas, emocionais, espirituais, financeiros, não só para ti. Essa seiva vai estar dentro de você, esse vigor. Você vai ter para você, você vai ter para dar, você vai ter para distribuir, você vai ter para repartir com seus irmãos na fé, com as pessoas que você evangelizar, com as pessoas que você trabalhar, com as pessoas que conviverem com você. Essas pessoas vão ver que você é diferente. Você tem uma seiva, um vigor, um viço, uma profundidade, uma palavra, um espírito de sabedoria. Há algo diferente em você.
Mas o que é isso, pastor? O que é essa diferença? É que você é um filho de Deus, você é uma palmeira plantada nos átrios do Senhor. Você é a luz do mundo. Você é sal. Você carrega uma porção da glória de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Se você crê que você tem o Espírito Santo, você tem uma centelha de chama do poder de Deus dentro de você. Você tem seiva, você tem água, você tem pão, você tem o que oferecer. Amém? A sua palavra é diferente, seu coração é diferente. Ainda nos dias da velhice você vai dar frutos. E mesmo quando você vê muita gente seca, paralisada, quem sabe lá, paralisada num vale, mas você não vai ficar preso dentro daquele vale. Quem sabe você vai passar por pessoas paralisadas no deserto, mas você não vai ficar paralisado no deserto, amém? Você vai passar pelo vale, você vai passar pelo deserto, mas você não vai permanecer lá. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos estudar um pouquinho aqui por que Deus nos compara com as palmeiras nos Salmos 92, 12. Eu quero te passar essa informação, esse conhecimento. A raiz da palmeira, ela é profunda. Ela tem em torno de 3 a 4 metros debaixo da terra, você sabia? Uma palmeira parece tão franzina, tão fraquinha, mas a força dela provém da raiz, de uma raiz muito profunda, de 3 a 4 metros. Você entende que o Senhor, porque o Senhor nos compara com a palmeira? Ele deseja que a minha e a sua raiz seja profunda nele, assim como a palmeira tem essa raiz profunda na terra, que a minha raiz espiritual e a sua seja profunda nele, na sua palavra. Amém? A palmeira também possui uma das raízes mais fortes que uma árvore pode ter, por isso é muito difícil arrancar uma palmeira. Além de ter muita profundidade, ser muito enraizada, essa raiz é muito forte. Muito forte. Amém? Da mesma forma, Deus deseja que a nossa raiz nele tenha essa mesma força. Não seja qualquer um que possa arrancar. Não seja por qualquer situação ou por qualquer tempestade que nós venhamos ter a nossa raiz arrancada das mãos de Deus e da sua palavra. A palmeira, as raízes da palmeira sempre chegam até onde pode se encontrar água. Ou seja, elas vão se estendendo por debaixo da terra até que elas encontram uma fonte de águas. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos sempre que estar perto das águas. Nós temos sempre que estar recebendo as águas do Senhor. As nossas raízes têm que procurar até achar as águas do rio de Deus. Nós temos que nos aprofundar, como diz a palavra, nas águas do Senhor. Nós temos que mergulhar as nossas raízes nas águas. Como diz aquela passagem, né, na Bíblia, sobre nós mergulharmos nas águas, não ficarmos na superfície. Porque assim ficaremos protegidos. Amém? A água é fonte de alimento. Se nós não tivermos água, nós secamos. A palmeira seca também. E assim também o cristão, irmãos. O cristão, o filho de Deus, pode começar muito bem no evangelho. Por isso nós temos visto tantas pessoas caindo. Mas de repente, as suas raízes não procuram mais as fontes das águas. E eles começam a secar, começam a morrer espiritualmente. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Esteja vigilante. Aprofunde as suas raízes como a palmeira na terra. Essa terra maravilhosa de Deus, do coração de Deus, da palavra de Deus. Mas esteja sempre procurando águas. Amém? Tenha sede de conhecimento da palavra, tenha sede de Deus, tenha sede de buscar mais de Deus.
A palmeira, por ser muito enraizada, pode suportar grandes tempestades. É por isso que o Senhor deseja que nós sejamos enraizados na palavra dele, amém, irmãos? O Filho de Deus tem que verdadeiramente conhecer a palavra e ser enraizado. Vai ter dias que o Senhor não vai mandar profetas falar comigo, com você. Nós vamos orar e jejuar e clamar, orar, jejuar e clamar, orar, jejuar e clamar. E vai haver momentos que Deus vai ficar em silêncio conosco. Ele vai estar apenas nos observando e vendo se nós temos uma fé verdadeira. Ou se nós só temos fé quando Ele fala conosco audivelmente. Só quando Ele manda profeta. Tem momentos que Deus vai provar a nossa fé. O quanto de fé nós temos na sua palavra. O quanto nós estamos enraizados realmente na sua palavra. E vamos esperar e nos aquietar nele. Amém? A palmeira, ela se adapta a qualquer estação, ela não muda, ela floresce o ano todo. Que coisa linda, irmãos. Deus deseja isso para nós também. Aconteça o que acontecer, não mude a sua essência, não transforme a sua natureza. Não se corrompa, não se venda. Não pague o mal com o mal. Não seja injusto com aqueles que são injustos com você. Não deixe de ser justo, porque existem pessoas injustas. A salvação, meu irmão e minha irmã, ir morar com Deus na glória, é a maior recompensa que você pode ter por qualquer injustiça que qualquer pessoa possa ter feito aqui para você na terra. E esquecer, perdoar, amar o seu inimigo, a sua inimiga, aquela que se colocou como inimigo ou como inimiga sua. De repente você nem acha que aquela pessoa é inimiga. Mas aquela pessoa se tem como sua inimiga, como sua perseguidora. Perdoe, siga em frente. A sua salvação vale mais. Amém? Nenhuma perda que você tenha nessa terra pode valer mais que a sua salvação. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Jesus também não vai nos perdoar naquele dia. Então, perdoe e siga em frente, amém, irmãos? Glórias a Deus. Um fato muito importante é que a palmeira, irmãos, ela se verga, mas ela não se quebra. Se for muito forte a situação, ela pode se envergar até o chão, mas ela não vai se quebrar. Que lição para mim e para você. É assim que Deus deseja que nós sejamos também. Se nós tivermos que nos humilhar, vamos nos humilhar. Se nós tivermos que nos vergar, que nos curvar até o chão numa situação, vamos fazer. Porque aquele vento forte vai passar. E a palmeira tem essa condição. Ela pode se curvar até tocar no chão por causa do vento ou da tempestade ser muito forte, mas não se quebra. E o mais interessante é que depois que o vento e a tempestade passam, lá está a palmeira de novo em pé, como se nada tivesse acontecido, na mesma posição. Ou seja, ela nunca sai da sua posição. Que lição para mim e para você, não é verdade? Não saia da sua posição. Não saia. Persevere. Fique debaixo do plano de Deus. Fique como palmeira plantada na casa do Senhor. Espere a tempestade passar. Se for necessário, você se verga até o chão. Você se curva até o chão. Se for necessário, você se humilha. Você se dobra. Faça isso pelo Senhor. Faça isso pela obra de Deus. Faça isso pelo amor ao seu chamado. Faça isso porque você é palmeira do Senhor plantada na casa de Deus. Porque depois que a tempestade passar, o vento forte, sabe o que vai acontecer? Você, como é uma linda palmeira do Senhor, você vai voltar à sua posição natural. Ninguém vai entender nada. A tempestade passou e você voltou a estar no mesmo lugar, em pé, sem uma folhinha ter sido arrancada, como se nada tivesse acontecido. Glórias a Deus. Totalmente renovada, recuperada e com as suas raízes cheias de água. Você está entendendo?
A conclusão que nós chegamos é que verdadeiramente Deus quer que nós venhamos a ser como a palmeira no sentido espiritual. Que a nossa vida precisa estar enraizada na palavra de Deus, na rocha que é Cristo Jesus, firmados no Senhor. Que Deus quer que a nossa raiz seja forte na palavra dele, pois assim podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade. Nada vai abalar a nossa fé, nada vai fazer com que nós venhamos a perder a nossa fé. Poderá ocorrer momentos que você pode até se encurvar, você vai pensar que não vai conseguir, que você vai se quebrar, mas você dê em raiz profunda. Deus vai mostrar que você é uma palmeira de raiz profunda e você vai descobrir uma força que você não sabia que você tinha. Simplesmente porque você decidiu permanecer, você decidiu ficar quando muitos foram embora. Amém? A conclusão que nós chegamos da vontade de Deus é que do recado de Deus para nós nessa noite, utilizando essa metáfora, essa comparação entre a palmeira e nós, é que se nós formos como uma palmeira plantados na casa do Senhor, nós venceremos todos os desafios dessa vida e seguiremos com o Senhor até o final. Até o fim. Irmãos, mais importante do que começar bem é terminar bem com o Senhor, terminar plantado na casa de Deus. Amém? Receba essa palavra. Entregar a nossa vida para Deus e ser cristão, ser filho de Deus, é ser, estar e permanecer. Nós temos que permanecer até o fim. Nós temos que dar bom testemunho do Senhor até o fim. Amém? Nós temos que ser palmeiras plantados na casa do Senhor. A conclusão que nós chegamos é que a palmeira não muda conforme a estação de tempo, ela floresce o ano todo, e assim também devemos ser como os filhos de Deus. Tribulações não podem mudar a nossa essência, não podem mudar o nosso caráter, não podem mudar nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, não pode roubar o bom perfume de Cristo Jesus das nossas vidas. Amém, queridos? Permaneça. Cresça, floresça, receba o recado do Senhor para você nesse momento, nesse dia. Sabe que hoje é o melhor dia que o Senhor Deus fez para mim e para você. Estamos aqui, enraizados na palavra dEle, falando do amor dEle, sentindo o amor dEle, sabendo que não são palavras articuladas como de políticos, não. São palavras que vertem do nosso interior, porque nós conhecemos esse Deus que tem nos trazido até este momento, até este ano de Covid, e tem nos guardado. Tem guardado a nossa casa, tem guardado as nossas vestes, tem guardado o nosso trabalho, tem guardado a nossa saúde, tem nos guardado. E ainda que sejamos tocados em alguma área, temos que saber, Ele vai continuar nos guardando. Ele vai continuar protegendo você, Ele vai continuar guardando você. Acredite nisso, meu irmão e minha irmã amada. Confie na palavra do Senhor até o fim. Fique firme. Permaneça. Enfrente desafios. Continue sendo justo. Continue crescendo no Senhor. Continue florescendo. Continue florescendo o ano todo. Seja a palmeira do Senhor. Seja como a palmeira do Senhor. Não permita que roubem de você a essência de Cristo, o bom perfume de Cristo, a justiça de Cristo, a beleza de Cristo, a formosura de Cristo, o amor de Cristo. O Espírito Santo habita em você. Você e eu fomos chamados para sermos palmeiras, amém? Glórias a Deus. Agradeço demais a presença de todos, aqueles que ficaram aqui comigo, ouvindo essa mensagem até o fim. Espero que você tenha recebido muito da palavra de Deus nesse momento. E que você saiba que o Espírito Santo está falando com você
nesse momento, fortalecendo a sua fé, renovando você, indicando o caminho que você deve seguir. Permaneça, o Senhor está falando para você. Se fortaleça, frutifique, floresça nos átrios da casa de Deus. Fique plantado. Fique firme até toda essa tempestade, essa dificuldade, esses desafios que você está vivendo nesse ano venham a acabar, porque tudo passa nessa vida, meu querido irmão que me assiste e minha querida irmã que me assiste. Tudo passa. E este momento ruim, este ano que está sendo para muitas pessoas tão difícil, tão ruim, tão cansativo, tão cheio de desafios, dificuldades financeiras, pestes, fomes, desemprego, aflições, angústias. Quem sabe você se pergunta, mas pastora, vai passar? Será que isso vai passar ou vai ser cada vez pior? Não, irmãos. Vai passar, confia. Confie, tudo tem um tempo determinado para iniciar e se acabar aqui na terra, amém? Confie no Senhor, fique plantado nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. Seja palmeira firme, tenha uma fé firme, uma convicção firme, amém? E nos momentos de dificuldade, se você tiver que se dobrar, se vergar, faça isso. Fique bem rente ao solo do coração de Deus. Se vergue no altar do Senhor e aos pés de Jesus, mas permaneça, porque a boa mão do Senhor está sobre ti, sobre a tua casa, e Ele vai te guardar no dia mau. Amém? E no momento oportuno, Ele vai honrar a todos os frutos de justiça, a todas as sementes de justiça que você tem semeado na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que assistiram a essa pregação e continuaram comigo até esse momento. Se você gostou, escreva aí, dê o seu comentário, escreva a sua opinião sobre essa pregação, ela é muito importante para nós. Não esqueça de curtir esta mensagem. Não esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir da palavra do Senhor, que precisa de uma palavra de renovo, de força, de ânimo, de esperança. Seja um colaborador desse canal. Espalhe as sementes do Evangelho também. Seja um evangelista virtual através desse canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma excelente semana a todos. Com muita saúde, com muita graça e com muita paz. Fiquem todos com Deus.